Seja muito bem-vindo a mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. A gente está mergulhando hoje na edição de número 36 e que semana, hein? O nosso objetivo aqui, como sempre, é extrair o que realmente importa dos principais destaques. E, olha, o fio condutor desta edição foi uma mensagem que ficou ecoando. O capital para a transição verde existe, a tecnologia está avançando a passos largos, mas a nova fronteira da competitividade. O que vai separar os vencedores, sabe, é a capacidade de execução e uma governança climática de primeira linha. É um ótimo ponto de partida, porque a análise desta semana foi toda construída em cima de dualidades, de contrastes que são fascinantes. Exato. De um lado, você tem tecnologias que parecem a solução perfeita, mas que, sob um olhar mais atento, revelam efeitos colaterais complexos e inesperados. Mas encontrando um gargalo que poucos imaginavam, que é a escassez de propostas realmente inovadoras. É um cenário que mostra que a descarbonização está saindo assim do campo das ideias e entrando na complexidade do mundo real. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso justamente pelo pilar da tecnologia, que esta semana veio cheio de reviravoltas. O primeiro destaque é sobre inteligência artificial. A análise da newsletter aponta algo que muita gente já sente. Ferramentas como o ChatGPT estão acelerando a produção científica de uma forma impressionante. Mais artigos, mais dados, tudo mais rápido. Sim, mas aqui a gente já encontra o primeiro grande paradoxo da semana. A mesma IA que acelera também pode, de certa forma, frear. Os estudos citados na newsletter alertam para um risco real de homogeneização da ciência. De todo mundo começar a pensar meio igual. Basicamente isso. Como a IA aprende com o que já existe, ela tende a reforçar conceitos estabelecidos, a seguir os caminhos já batidos, sabe? Isso é ótimo para otimizar o que a gente já conhece, mas pode acabar limitando a diversidade de ideias e, principalmente, sufocando a inovação disruptiva, aquela que muda o jogo de verdade. Entendi. A recomendação da análise é clara. Precisamos de uma estratégia dupla. Usar a IA para escalar e baratear tecnologias maduras, sim, mas ao mesmo tempo proteger e fomentar ativamente a pesquisa de fronteira, aquela que ousa explorar o desconhecido. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Falando em tecnologias que mudam o jogo, o hidrogênio é sempre o grande protagonista. A promessa é linda, né? Um combustível que, ao ser queimado, gera apenas vapor d'água. Mas a análise desta semana trouxe um outro lado dessa história que é crucial. Moléculas de hidrogênio, o H2, que escapam para a atmosfera antes da queima, podem ter um efeito inesperado e indesejado. Exato, elas podem indiretamente aumentar o aquecimento global. Pera, como assim? A explicação é até que simples e bem interessante. Pensa que na atmosfera existem umas moléculas faxineiras, como o radical hidroxila, cuja principal função é limpar outros gases. Certo. Incluindo o metano, que é um gás de efeito estufa potentíssimo. O problema é que, quando o hidrogênio vaza, essas moléculas faxineiras ficam, distraídas. Elas começam a reagir com o hidrogênio, que é mais abundante, e deixam o metano de lado. Uau! Então, com menos faxineiros trabalhando. O metano permanece por mais tempo na atmosfera, aquecendo o planeta. Isso muda completamente a percepção. Não é só produzir hidrogênio com energia limpa. Muda tudo. E para um país como o Brasil, que quer ser um hub global de hidrogênio verde, a análise da newsletter é taxativa. O padrão de competitividade acaba de subir. A discussão não é mais apenas sobre o que produzir H2 com fontes renováveis, mas sobre o como. A execução. De novo. De novo, a excelência vai exigir uma infraestrutura de ponta, a prova de vazamentos com sensores, monitoramento e controle de altíssima precisão. A vantagem competitiva não estará só nos nossos ventos e no nosso sol, mas na nossa capacidade de dominar a engenharia de contenção. A discussão passa da geração de energia para um nível de engenharia de materiais e controle de processos que é muito mais sofisticado. É fascinante pensar nisso. E essa semana teve uma enxurrada de outras inovações que seguem essa mesma lógica. Algumas são soluções brilhantes para problemas antigos, enquanto outras revelam problemas que a gente nem sabia que existiam. Por exemplo,
Vi na newsletter sobre uma nova bateria para moto elétrica que promete 300 km de autonomia com só 10 minutos de recarga. Isso ataca na veia o gargalo do tempo, né? Uma inovação com potencial de escalar absurdamente, principalmente em centros urbanos e para serviços de entrega. A análise pondera que o desafio ainda é o custo para competir com as motos a combustão, mas a barreira da usabilidade, do não tenho tempo para esperar carregar, foi derrubada. Do lado das soluções, também me chamou a atenção a reciclagem de terras raras, a ideia de mineração urbana, de extrair esses metais super estratégicos da sucata eletrônica. Sim, de celulares e computadores velhos. É uma resposta direta à dependência da mineração tradicional, que é ambientalmente agressiva e politicamente concentrada, né? Totalmente. E o que é fascinante é que a análise conecta isso a uma oportunidade de soberania pro Brasil. Nós temos reservas geológicas importantes, mas hoje praticamente só extraímos a matéria-prima bruta e exportamos. Desenvolver a tecnologia de reciclagem aqui poderia ser o elo que falta para criar uma cadeia de valor completa, sabe? Do processamento à fabricação de ímãs de alta potência, tudo usando a nossa matriz energética limpa. É uma oportunidade estratégica gigantesca. Agora, do outro lado da moeda, a descoberta de um problema que estava escondido debaixo do nosso nariz. Essa parte da newsletter me deixou de cabelo em pé. A gente se preocupa com o consumo de energia dos data centers, o que é justo. Mas foi revelado um vilão oculto que é francamente absurdo. Um gás chamado SF6, o hexafluoreto de enxofre. É um caso clássico de consequência não intencional. Esse gás é um isolante elétrico fantástico, muito estável, usado em equipamentos de alta tensão dentro dos data centers. O problema: quando ele vaza, seu potencial de aquecimento global é 23.500 vezes maior que o do CO2. 23 mil é muita coisa. É absurdo. Uma molécula dele equivale a 23.500 moléculas de dióxido de carbono. Era um ponto cego completo na contabilidade de emissões do setor de tecnologia. Sintetizando todo esse bloco, fica claro que a inovação na era climática não é só sobre criar o novo, é cada vez mais sobre gerenciar a complexidade e as responsabilidades que vêm com cada avanço. É um contraste incrível. Enquanto a tecnologia revela esses desafios quase invisíveis como o SF6, lá na ponta, no mercado, a pressão por sustentabilidade está mais visível e direta do que nunca. É o caso da soja no Cerrado, né? Sim, um exemplo perfeito da força do mercado em ação. A notícia foi que grandes redes de supermercados europeus deram um ultimato claro a tradings de commodities que tinham decidido abandonar a moratória da soja no Cerrado. A mensagem foi curta e grossa. Ou vocês se comprometem a ter uma cadeia livre de desmatamento, ou nossos contratos serão suspensos. Isso não é uma lei, não é um governo impondo algo. Exatamente. É o poder do consumidor final. É o cidadão europeu no caixa do supermercado, cuja preferência por produtos sustentáveis pressiona o varejista, que por sua vez pressiona a gigante do agronegócio. A recomendação da análise da newsletter para produtores e tradings brasileiras é direta. Invistam em rastreabilidade e transparência de ponta a ponta, porque este é um caminho sem volta. O incentivo para a sustentabilidade aqui não é ideológico, é financeiro. E ao mesmo tempo em que essa pressão vem de fora, é animador ver soluções robustas nascendo aqui dentro. Fiquei muito impressionado com a parceria entre Tupi, MWM e o Grupo Vamos, para criar um ecossistema completo para caminhões a biometano. Eles não estão só vendendo o motor, né? Estão oferecendo a solução inteira. Isso é fundamental. Eu fico imaginando o dono de uma transportadora, ele ouve falar de ESG, de descarbonização, e a primeira coisa que vem à mente é: lá vem mais custo, mais complexidade. Mas quando uma solução end-to-end como essa aparece, a fricção da transição é removida. Ele não precisa virar um especialista em biometano. Ele só precisa trocar o contrato de aluguel. É um modelo de negócio brilhante para acelerar a adoção de uma tecnologia que tem tudo a ver com o Brasil, aproveitando os resíduos do nosso poderoso agronegócio. Na mesma linha, tivemos a Embraer,
buscando a certificação internacional para o seu avião agrícola o Ipanema, movido a etanol. Exato, e se conectarmos os dois pontos, a gente vê um padrão. Ambos são exemplos de como o Brasil pode transformar suas vocações, o agro gerando biometano, a expertise em etanol em produtos de altíssima tecnologia para o mercado global. A exportação do Ipanema não é só a venda de um avião. É a validação internacional de uma solução de descarbonização que é genuinamente brasileira. E olhando o cenário global, a newsletter marcou 2 pontos importantes. Na Europa, pela primeira vez, a venda de carros híbridos superou a de modelos puramente a gasolina. E a Volkswagen anunciou que vai exportar seu modelo de reciclagem de baterias, que recupera mais de 90% das matérias-primas. E aqui a análise nos convida a um olhar mais crítico, a não apenas celebrar os números. Sobre os híbridos, há uma dose de cautela. Essa tendência é muito dependente de subsídios governamentais, que podem mudar. E a contribuição climática real de um carro híbrido depende enormemente do combustível que se usa nele. Claro. Já sobre a reciclagem da VW, a questão que a análise levanta é estratégica. Será que teremos um ecossistema colaborativo e aberto, ou cada montadora criará seu sistema fechado ou proprietário? A resposta a essa pergunta vai definir os rumos da economia circular no setor. Ok. Então a tecnologia tem suas complexidades, as empresas estão se movendo, mas e a terceira peça desse quebra-cabeça? O dinheiro e as regras do jogo. Como o setor público e o financiamento estão atuando? Essa parte da análise começou com 2 alertas importantes. O primeiro foi uma multa aplicada pelo governo de Minas Gerais à Vale. Embora o valor não tenha sido gigantesco, o sinal é o que importa. Um rigor crescente na fiscalização. Isso reforça a urgência de se investir em economia circular para os rejeitos da mineração. O segundo alerta veio da ONU, sobre uma iminente falência hídrica global. Para um país como o Brasil, isso pode parecer distante, mas não é. A nossa transição energética depende de segurança hídrica, seja para as hidrelétricas, seja para produzir o hidrogênio verde. E aí chegamos ao grande paradoxo financeiro da semana. Por um lado, uma avalanche de dinheiro sendo disponibilizada. A newsletter citou 1 bilhão e 620 milhões via BNDES e mais 1 bilhão e 520 milhões pelo novo programa EcoInvest. O capital está na mesa. Sim, e por meio de mecanismos muito inteligentes. O BNDES está usando o que chamam de blended finance, onde o capital público atrai volumes muito maiores de capital privado. O EcoInvest é um fomento mais direto do governo. A mensagem é inequívoca. Dinheiro para bons projetos não é o problema. E aqui vem a grande contradição que a análise expôs. Apesar de todo esse dinheiro, o Fundo Clima está recebendo pouquíssimos projetos realmente inovadores. A grande maioria das propostas foca em tecnologias já batidas, já consolidadas, como a solar fotovoltaica, que é importante, claro, mas não é a fronteira da inovação. E isso levanta uma questão fundamental. Exato. Essa falta de projetos inovadores não é um pouco assustadora? Significa que o Brasil tem o dinheiro, mas não tem as ideias? Ou o problema é outro? A sua pergunta vai direto ao ponto. A análise identifica isso como o novo gargalo crítico da transição no Brasil. Não é falta de capital, é falta de projetos bancáveis, como se diz no jargão financeiro. Bancáveis. Isso. As ideias existem nos laboratórios, nas universidades, nas startups. O capital existe nos grandes fundos. O problema é a ponte entre esses dois mundos. Falta apoio técnico para transformar uma boa ideia científica num plano de negócios robusto, com projeções de risco e retorno que o investidor consiga analisar. É como ter construído uma rodovia novinha em folha, mas perceber que há poucos carros prontos para trafegar nela. E a analogia é perfeita. E é por isso que uma iniciativa mencionada na newsletter, a parceria entre o CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e as cidades do Grupo C40, é tão emblemática. Ela ataca exatamente essa dor. A parceria não oferece apenas o dinheiro, ela oferece principalmente a assistência técnica para ajudar os gestores a estruturar seus projetos, a transformar uma necessidade num projeto com começo, meio e fim. Certo, então, tentando amarrar tudo isso, tivemos uma semana de contrastes muito fortes. A inteligência artificial, que acelera a ciência, mas ao mesmo tempo ameaça a criatividade. O hidrogênio, que é símbolo de energia limpa, mas que tem um efeito colateral invisível se vazar.
E talvez o maior de todos, um volume gigantesco de capital procurando, quase implorando por bons projetos inovadores para financiar. Eu diria que a grande história que a análise desta semana nos conta é uma transição do o que para o como. Por muito tempo, a discussão foi sobre o que precisamos. Mais capital, mais tecnologia. Agora, o que está cada vez mais disponível. A nova fronteira da competitividade, o verdadeiro diferencial, está se deslocando para o como. Como executar projetos complexos, como criar uma governança que gerencie riscos imprevistos, como monitorar os efeitos ocultos de novas tecnologias. Um ótimo ponto para refletir. A excelência está nos detalhes da execução. Exatamente. E talvez a pergunta que fica para reflexão a partir de tudo que vimos é: se o capital e a tecnologia de base não são mais os únicos gargalos, onde estão os próximos? Onde estão os gargalos na execução dessas grandes ideias? É na formação de pessoas? É na criação de marcos regulatórios mais ágeis? É na nossa capacidade de colaborar? A resposta para essas perguntas talvez defina quem serão os verdadeiros líderes na economia descarbonizada do futuro. Um pensamento final muito provocador. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Voltamos na próxima semana com mais. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.